Hoje eu quero ministrar uma palavra que tem um título para mim importante, que foi muito marcante durante a conferência, é que o futuro é agora. Fala com o teu irmão assim, o futuro é agora. É agora. Agora é a hora de viver o que Deus tem preparado para nós. E a Conferência Kairos bateu muito nessa questão, que para nós viver de revelação é entender que Deus é um Deus que, historicamente, ao longo de toda a história da humanidade, Ele provoca essa humanidade a viver de revelação, a viver daquilo que Ele já está fazendo e daquilo que Ele ainda está por fazer. Nós que gostamos de coisas, gostamos das instituições, gostamos das nossas conquistas, é que temos muito apreço em celebrar o que já foi. O que já foi, a gente guarda gratidão pelo que já foi, porque o que já foi nos trouxe até aqui, não é verdade? Mas aquilo que está sendo realizado hoje, que revela o dia de amanhã, a manifestação de Deus para o nosso futuro, é que impulsiona o hoje. Não é? A gente diz que às vezes nós vivemos um duplo sofrimento. Ou sofre demais por uma perspectiva ansiosa do que está por se realizar, ou sofre demais por carregar uma história que não faz mais sentido hoje, que devia estar encerrada no passado. Não é? Eu brinco quando vou lá nas minhas Minas Gerais. Tem mineiro aqui? Onde estão os mineiros aqui? Não é? Aquele personagem lá, antigo, né? O tal do Nelson, né? Nerso, né? Que pergunta, você conhece fulano? Ele diz assim, morreu. Vocês conhecem essa história? Lá em Minas Gerais tem campeonato de notícia ruim. Não é verdade? Os mineiros aqui me ajudam, né? Na roda de conversa, um começa a falar uma coisa e conta notícia ruim, aí o outro diz assim, você não sabe nada. Você ficou sabendo de fulano? E aí emenda uma história de horror na outra, é uma tristeza. Eu fui falar isso comigo, eu estou falando mentira? Não. Eu fui falar com minha tia, ela, que isso, não é assim não, mas é assim mesmo. Né? A gente, lá em Minas, tem campeonato de notícia ruim. Né? A gente precisa treinar o coração para ver o que Deus está realizando e para onde Deus está chamando a gente. O que é que Deus quer manifestar? O que é que Deus quer revelar? E a conferência falou muito sobre isso, e eu quero relembrar algumas coisas aqui, a partir da leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu vou tentar compartilhar tudo que Deus colocou no nosso coração, mas se não conseguir compartilhar tudo aqui, porque é muita coisa, você vai ter a oportunidade de assistir isso numa célula, de estudar num dos nossos estudos da célula essa semana. Né? Você vai poder, hoje à noite eu vou estar ministrando essa palavra lá no Expansão também, então você vai ter a oportunidade depois de acompanhar pelo YouTube, então você pode acompanhar uma parte aqui, outra parte no outro momento, e você lendo, Deus mesmo vai falar com você. Amém? Lucas 10 diz assim, depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele, a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar, e lhes disse, a seara, e não seará, não é? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho de uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e diga ao povo, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês.
No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. E eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Perceber o que Deus está fazendo e o que Deus está por fazer. Como eu disse, ao longo da história da salvação, Deus sempre revelou seus segredos para os seus filhos. Lá na criação, Deus disse a Adão e Eva que o filho da descendente ia pisar a cabeça da serpente. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus estava falando a nosso respeito para Abraão lá atrás. Quando Deus chama Moisés, Deus diz a Moisés: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Não é? Eu vou estar no meio de vocês, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando Deus chama Davi, Deus diz a Davi: olha, não faltará descendente sobre o trono de Davi. E Deus está falando de um futuro que se estabelece até o fim dos tempos. Jesus é o descendente de Davi, que preenche perpetuamente o trono. Você vai para o Novo Testamento, você vai perceber da mesma maneira Deus falando do que Ele está por fazer. Mateus 24 vai declarar de todas as maneiras Deus se mostrando, Deus revelando a vontade dEle. E a gente precisa parar, a gente está chegando aí no final do ano, e se perguntar de novo: eu estou vivendo a vontade de Deus? Eu estou vivendo os planos de Deus? Qual é o futuro? Para onde a vontade de Deus me aponta? E não é aquele futuro cronológico, do Cronos, onde eu quero saber por A mais B, eu quero adivinhar. Isso não agrada o coração de Deus. É o futuro cairótico, é o futuro dos ciclos de Deus, da vontade de Deus, da vontade revelada de Deus. É nesse sentido, aqueles planos que Deus diz a Jeremias, quando ele diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de vida e não de morte, e um futuro. Adivinhação de futuro não é uma coisa abominável a Deus, mas é fato e é verdade que Deus revela os seus ciclos, os seus movimentos, a sua vontade aos seus filhos. E em Lucas 10 há para mim, uma centelha muito clara disso. De uma certa maneira, no meio da preparação dos discípulos, Jesus dá para eles uma centelha, uma imagem, uma pintura do que haveria de ser. Eles ainda estão sendo treinados, eles ainda estão sendo preparados, mas Jesus já dá uma ideia do que deveria ser a caminhada deles. E a primeira coisa que Jesus coloca no coração deles é o senso de que há uma grande colheita a ser revelada. É a primeira coisa. Há um desejo de Deus de uma manifestação plena da graça, de uma manifestação plena do Evangelho, de uma manifestação plena de sinais e maravilhas. Jesus disse: a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Hoje eu estava dando aula para os adolescentes e ao invés de dar aula, eu deixei que eles apresentassem para mim todas as suas perguntas, né? E o tema era salvação, e a gente conversou bastante sobre salvação. E nós falávamos sobre essa promessa que depois de uma grande colheita, Jesus voltaria, né? E às vezes a gente acha que o nosso movimento vai provocar ou não a volta de Jesus, mas o que a Bíblia deixa claro é que Jesus vai voltar em meio a uma grande colheita. É isso que está claro para a gente nas Escrituras. Jesus vai voltar em meio a uma grande colheita, a um tempo de despertamento espiritual poderoso da sua igreja, em meio a uma manifestação sobrenatural da graça de Deus sobre a terra. E muitos ciclos de grande colheita já vieram, mas nós sentimos e esperamos no nosso espírito que estamos vivendo um tempo de grande colheita. Dessas que Jesus disse, quando Ele levantou os olhos, disse assim: olha, os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa. Então, a primeira coisa que me chama a atenção
nesse chamado escatológico, nesse chamado pleno de Jesus para a nossa vida, é que nós somos o povo que vive na expectativa e na preparação para a grande colheita. Nós somos o povo que alinha o coração com as grandes coisas que Deus quer fazer. Nós cremos que esse ciclo da grande colheita ainda não se manifestou, mas a gente percebe de maneira muito clara que esse ciclo está chegando, que o cristianismo está vivendo um ciclo que ele nunca viveu na história. Talvez você vai dizer assim, mas pastor, olha o Novo Testamento, olha as notícias, o Evangelho está se esfriando em alguns lugares. É verdade, o Evangelho está se esfriando em alguns lugares, sim, mas há outros lugares que o Evangelho está ganhando uma força, está crescendo de uma maneira como nunca se viu antes. E a primeira coisa que Deus nos chama a viver é entender esse tempo onde a colheita, a seara, a frutificação vai ser muito maior do que a nossa capacidade de colher ou de produzir essa colheita. E para mim, essa colheita não é só uma colheita de vidas. Para mim é mesmo os céus se manifestando sobre a terra. É uma colheita de vidas, sim, porque vidas são as coisas, é o tesouro mais importante de Deus, mas é a manifestação dos sinais de Deus na face da terra. Eu creio sinceramente que Deus vai entregar as nações, as riquezas das nações, vai nos colocar como igreja num lugar de autoridade. E não num lugar de poder humano. A gente não precisa do poder humano, a gente não precisa das forças humanas, mas eu creio que Deus nos colocará num lugar de evidência. Deus vai levantar cristãos, homens e mulheres, nos diversos setores da sociedade, para declarar que Jesus Cristo é Senhor. Eu creio sinceramente nisso. E creio que o povo que vai viver esse tempo se prepara para isso. É um tempo onde nós não sentiremos escassez de recurso nenhum. Porque a ordem de Jesus, no versículo 4, é: não levem bolsa, nem sacola, nem sandália. E se por um lado isso implica no despojamento das riquezas, ou seja, onde eu não sou levado por riquezas, por outro lado, isso significa que haverá provisão de tudo isso. Porque você não precisa levar sacola, você não precisa levar sandália, é porque vai haver provisão de todas essas coisas. Eu creio sinceramente numa geração que vai viver da dependência de Deus e vai experimentar o milagre da provisão de Deus todos os dias da sua vida. Nós já temos experimentado isso. Eu poderia contar alguns sinais na minha vida pessoal que Deus tem feito neste ano, nesses dias extraordinários, onde Deus, de onde não se espera, levanta a provisão e resultado que só Ele pode fazer. Deus quer que o seu povo rompa com a cultura de mamon, onde a gente fica esperando que a sociedade, que o capital, que o trabalho, que a empresa nos dê todo o dinheiro que a gente precisa e faz disso a nossa vida. Nós seremos o povo que vamos produzir muitas riquezas, mas não viveremos por elas, não dependeremos delas. O Senhor será a nossa maior riqueza. Amém, irmãos? O Senhor será a nossa maior riqueza. É conflitante que uma geração que reconhece Jesus como Senhor viva angustiada por causa das riquezas. Viva angustiada por conta da necessidade de produzir riquezas. Eu creio que nós vamos produzir riquezas naturalmente, porque nós estamos no serviço do reino. É interessante perceber que essa geração que vive o futuro que é agora, é uma geração que não tem problema em ser enviada como cordeiro para o meio de lobo. Porque diferente do evangelho positivista que se prega por aí, triunfalista, em que nós parecemos mais com gigantes, a nossa identidade será sempre a identidade da ovelha e do cordeiro. A gente vai sempre se parecer com a ovelha e o cordeiro, mas cercados pelo leão da tribo de Judá. Amém? Protegidos pelo leão da tribo de Judá. Daquele que venceu
Então, eu não tenho dificuldade em ser cordeiro. Eu não tenho dificuldade de ser frágil. Eu não tenho dificuldade de necessitar do cuidado de Deus, porque o meu bom pastor está ao meu lado o tempo todo. E por isso eu entendo que Deus vai aumentar o nível do nosso desafio. Eu creio que Deus vai apresentar alguns desafios novos para você. Porque para crescer você precisa de um desafio novo. Eu já disse aqui outro dia, quem seria Davi sem o enfrentamento com Golias? O senso popular, as pessoas fizeram uma leitura equivocada daquele texto que as pessoas dizem assim, não pede a Deus fé não, senão Deus vai te dar luta. Já ouviram esse negócio? É uma bobagem isso, viu, irmão? Não repita isso não. Não repita isso não, porque, na verdade, a fé não vem de luta. A fé é dom de Deus. Mas para te forjar para um nível maior, muitas vezes Deus vai permitir que você enfrente lutas maiores. Porque muitas vezes o tamanho do gigante que você tem que vencer determina o nível de responsabilidade e autoridade que você vai enfrentar. Enquanto Davi era pastor de ovelha, o urso e o leão estavam de bom tamanho. Não é? Enfrentar o urso e o leão já capacitava Davi para ser pastor de ovelhas. Mas para ser rei de Israel, ele precisou enfrentar Golias. Por conta da sua obstinação e do pecado latente na vida dele, ele teve que lidar com, não porque Deus quisesse isso, mas a verdade de Davi aparece, da família dele, do incesto, do adultério dele. Como é que você vai ter um reino sem fim, sem tratar dos seus pecados? Sem enfrentar as suas mazelas? Será que a gente acha que Deus vai promover os nossos pecados junto com a gente? Por que eles vêm à tona? Saul não deu conta dos pecados dele. Saul negou os pecados. Saul ignorou os pecados. E, em consequência disso, ele perdeu o reinado. Davi não. Davi põe pano de saco. Davi ora. Davi clama. Davi pede misericórdia. E por isso que Deus estabelece o reinado dele para sempre. Se nós queremos viver o propósito profético que há sobre a nossa vida, nós vamos ter que ter graça para viver como cordeiro no meio de lobos. Isso significa assumir nossas fragilidades, assumir nossos problemas, assumir nossas dificuldades, assumir as falhas do nosso caráter e deixar que Deus trate delas. Porque essas coisas não podem crescer junto com a gente. Essas coisas não podem seguir em frente. E às vezes nós não seguimos em frente porque a gente fica patinando numa estação da nossa vida que já podia ter sido vencida há muito tempo. Desde que a gente assumisse ela de verdade, confessasse ela de verdade, buscasse ajuda de verdade. O texto diz, eis que eu envio vocês como cordeiros para um grupo de lobos. Mas é interessante também que, neste tempo, os sinais e as maravilhas provocadas pela presença de Deus vão nos acompanhar. Jesus disse para os discípulos, cheguem e curem os enfermos. Cheguem e clamem pela manifestação de Deus. Sabe, irmãos, o agir de Deus está muito além da nossa capacidade de provocá-lo. Ninguém pode produzir o agir de Deus. Mas uma coisa é fato e é verdade, Deus quer agir. Deus quer se manifestar. É da natureza de Deus querer se manifestar. Só que às vezes a gente não pede, às vezes a gente não confia, às vezes a gente não espera. Eu fico assim maravilhado quando eu vejo profissionais no seu ambiente de trabalho, vejo médicos fazendo isso, vejo advogados fazendo isso, vejo professoras fazendo isso, vejo gente de todo tipo de profissão, usam a sua profissão, tratam dos seus clientes, mas num momento específico, particular, eles dizem assim, olha, eu conheço um Deus que pode mudar essa sua história. E oram, e clamam, e Deus faz milagres, às vezes, que a ciência, que a realidade não pode fazer. E eu sei que não é todo contexto que dá para fazer isso. Há momentos propícios que Deus separa para isso, né? Às vezes, num lugar, você diz assim, vem cá, olha, aqui fora do consultório eu posso dizer, aqui fora no canto da loja eu posso dizer, aqui fora do ambiente de trabalho, deixa eu te dizer, eu conheci um Jesus que mudou a minha história, que muda a minha vida, e Deus vai fazendo maravilhas por onde a gente quer que passe.
Tem uma geração que abdicou dos sinais, que abriu mão da manifestação de Deus. Em muitas situações, o manifestar de Deus vai ser isso. Vai ser ter condições de viver e de crer apesar do sofrimento. Mas nós não podemos desconsiderar que há situações onde Deus muda a história, onde Deus interrompe o sofrimento, onde Deus faz maravilhas, onde Deus cura o cego, onde Deus levanta o paralítico, onde Deus dá um norte completamente diferente, e eu não posso abdicar disso. A minha fé me dá condições de viver tanto na perda como no milagre. Porque viver na perda também é milagre ou não? Não é verdade? Viver na perda também é milagre. Crescer em meio à escassez também é milagre. Mas o que eu não posso fazer é abrir mão do milagre. Eu não posso abrir mão do fato que eu sirvo a um Deus sobrenatural. No momento da minha vida e da minha caminhada com Deus, eu sou criado na igreja desde os 8 anos de idade. Houve um momento que a fé dos meus pais, da minha igreja, do meu culto, o culto que a gente celebrava na igreja fazia pouco sentido para mim. A igreja era o lugar mais onde eu encontrava os meus amigos do que um lugar que fazia sentido para mim. De verdade. As minhas amizades eram muito maiores do lado de fora da igreja do que dentro da igreja. E ir à igreja para mim era um ato religioso. Era um ato que eu copiava meus pais. Meus pais faziam, eu ia lá, tinha o culto de domingo e depois eu vivia a minha vida. E meus pais começaram um tempo de oração e jejum pela minha vida, de oração pela minha vida. E de maneira sobrenatural, Deus começou a, de alguma maneira, gerar no meu coração a curiosidade de ler a Bíblia. E eu me lembro como hoje que eu comecei a ler o livro de Atos dos Apóstolos. E sem uma experiência com Deus, eu comecei a escrever sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E dizer para Deus, na sinceridade dos meus 13, 14 anos, Deus, se aconteceu com eles, eu quero que aconteça comigo também. Deus, se o Senhor fez com eles, então o Senhor faz comigo também. Porque eu tinha temor de Deus. Faltava uma experiência com Deus. Mas eu tinha temor de Deus. E até o momento que, lá perto dos meus 15 anos, o próprio Deus se manifestou a mim. O próprio Deus se revelou a mim de maneira sobrenatural. E, de repente, tudo aquilo que não fazia sentido se encheu de sentido para mim. Tudo aquilo que era a experiência dos meus pais deixou de ser a experiência deles e eu passei a ter a minha própria experiência com Deus. Às vezes a gente está velho na igreja e a nossa experiência, eu conheço pessoas que estão há muito tempo na igreja e têm uma experiência nova com Deus. Mas às vezes nós deixamos que a nossa experiência se envelheça, perca a sua vivacidade. Parecidos com aquela história de Moisés, que já tinha descido do monte há muito tempo, e o rosto dele tinha perdido o brilho. Mas ele continuava com o véu, como se tivesse brilho, mas não tinha mais brilho. Querido, se você tem vivido isso, você não está sozinho. Isso foi assim, muitos momentos. Eu me lembro de Elias, que está lá na caverna, escondido de Deus. A Bíblia conta a história de tantos outros que ficaram em dúvida. O próprio João Batista, que quando viu Jesus, disse com toda certeza, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando o cenário muda e João Batista é preso, de repente ele manda um recado para Jesus, é o Senhor mesmo ou nós devemos esperar outro? Ora, ele tinha dito que Jesus era o Filho de Deus, agora ele está em dúvida. Porque às vezes as contingências da nossa vida mexem com as nossas certezas. E a gente precisa ter humildade de dizer assim, Senhor, eu não abro mão da Tua presença. Eu não abro mão de que o céu se manifeste sobre a minha vida. Então, por favor, eu quero ser essa geração que experimenta os Seus sinais. Eu quero ser essa geração que experimenta a Tua presença. Eu quero ser essa geração que atualiza a Sua presença. Na minha casa, na minha família. Todas as vezes que alguém me procura pedindo oração pelos seus filhos, eu digo, ore pelos seus filhos. Uma esposa procura oração pelo seu esposo, eu digo, ore pelo seu esposo. Não é? Tem alguns esposos que amanhecem cheirosos e não sabem por quê. Porque a esposa de madrugada foi lá e derramou um vidro de óleo sobre a cabeça dele. Não precisa tanto.
né? Mas chega lá e derrama óleo, e unge e abençoa, diga, Deus muda essa história, faz de novo. E de repente coisas sobrenaturais começam a acontecer naquela casa, porque a presença sobrenatural de Jesus foi invocada sobre aquela casa. A gente não pode, irmão, simplesmente cruzar os braços e ficar assistindo a nossa família indo para o inferno. Nós temos que tomar uma posição e dizer assim, eu quero ver o céu se manifestando sobre a minha casa. Um dia fizeram isso comigo. Um dia disseram para Deus, Deus, eu não aceito perder o Evander para o mundo. Um dia fizeram comigo e eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus. Entende, querido? De alguma maneira você precisa se posicionar em favor daqueles que você ama. Em favor do que Deus tem a fazer. O versículo 10 a 12 me chama muita atenção. O versículo 10 diz assim, porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó dessa cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Aqui tem uma outra coisa extraordinária para quem se conecta com o que Deus está para fazer. Quando a gente se conecta com o que Deus quer fazer, a gente não tem tempo para perder. Quem já está numa fase de vida aqui que descobriu que não tem mais tempo para perder? Quem já está nessa fase de vida aqui? Não é? Tem uma fase de vida que a gente acha que tem todo o tempo do mundo, não é? A gente diz, não, depois eu faço, depois eu resolvo. Mas eu tenho para mim que depois dos 40, cai uma ficha que diz assim, opa, né? Não sei, você que tem menos de 40 talvez já tenha percebido isso. Mas para mim, depois dos 40, essa chave é uma chave importante. Eu ouvi os outros falar e não acreditava muito. E depois é igual a história de que quando a gente tem filho pequeno, alguém diz assim, aproveita, porque passa rápido. E para a gente, os 3 primeiros meses parece uma eternidade, não é verdade? Mas, de repente, você vê os seus filhos e eles já cresceram. Você olha a foto deles pequenininhos e diz assim, que saudade, né? Como é que passou rápido, não é assim? Tem algumas coisas da vida que a gente devia prestar atenção nos que são mais velhos que a gente, que dizem para a gente. E uma dessas coisas é essa, não tem tempo. Não tem tempo. O tempo é uma riqueza esgotável. O tempo cronológico é esgotável. O kairos é inesgotável, porque é para a eternidade. Mas o tempo cronológico é finito. E Jesus fala isso. Olha, não fique insistindo com quem virou as costas para o Evangelho. Sacuda os pés, a poeira do sapato de vocês e sigam em frente. Isso não significa que Jesus está abandonando essas ovelhas, porque Jesus veio pelas ovelhas perdidas de Israel. Mas nós vamos primeiro aos famintos, nós vamos primeiro aos que querem, aos que desejam. Isso significa que nós não vamos ficar batendo boca com quem não quer viver a vida que Deus tem para viver. Viva você. Às vezes dentro da sua casa, você vai ter resistência. Então viva você. Seja você o agente de mudança. Às vezes no seu trabalho as pessoas vão resistir. Viva você. Não tente convencer ninguém. Uma das melhores descobertas que eu fiz na minha vida como pastor e como líder foi que eu não posso mudar ninguém. Foi a melhor das descobertas. Porque durante um período da minha vida eu achava que eu podia mudar as pessoas. Achava mesmo. E eu carregava um peso enorme de ter que mudar as pessoas. Meu Deus, eu cercava daqui, eu cercava dali. Eu achava que essa era a minha função como pastor. Mas eu descobri que não. Eu descobri que ninguém muda ninguém. Que ninguém muda o caráter de ninguém. Que só Jesus muda a vida daqueles que se abrem para Ele. Então o que eu faço como líder é chamar todos à mudança. Mas alguns levam mais tempo. Então eu continuo os amando, eu continuo pastoreando eles, mas cada um caminha no ritmo que quer caminhar e todos ficam felizes com isso. Só que uns chegam mais longe do que os outros. Uns fazem conquistas maiores do que os outros. Uns colhem resultados infinitamente maiores do que os outros. Mas não é uma questão de melhor ou maior. É uma questão de prazo, de timing.
uns entendem primeiro. Tem coisas na minha vida que eu levei 20 anos para ver. Não é? Quando eu falo para jovens pastores, eu digo para eles assim, olha, isso aqui eu demorei 20 anos, então se você conseguir ver agora, maravilha. Mas algumas coisas, quando eu era um jovem pastor, ainda me considero jovem, né? Mas quando eu era mais jovenzinho, eu ouvia pastores na minha faixa de idade hoje dizendo assim, eu demorei 10 anos para aprender isso. Eu dizia para eles, eu não vou demorar isso tudo, não. Não. Então eu corri atrás daquelas coisas que eles diziam que demoraram muito tempo para aprender rápido. Mas tem outras que dependeu de um tempo de maturação na minha vida. Tem coisas que só se tornam claras com a vida, com a experiência. E precisa de tempo. Então, querido, quem vive nessa dispensação, para de carregar peso que não é seu. E segue em frente na direção e no propósito de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Então fala com o teu irmão assim, você não precisa convencer ninguém. Fala para ele. Não. Pastor Carlito, que esteve aqui conosco esses dias, ele costuma dizer, nós lideramos pessoas livres. Nós lideramos pessoas livres. Pessoas livres, livres para fazerem escolhas. E tem 2 textos aqui que me chamam muita atenção, que estão por acaso, e eu vou apenas mencioná-los, aqui no capítulo 10. O bom samaritano, a parábola do bom samaritano, e a história de Marta e Maria. Quando você olha, parece meio desconexo aqui. O bom samaritano e Marta e Maria. Para mim, faz todo sentido. Tem a ver com o fato de que essa geração que vai viver o que Deus tem preparado para esse tempo é uma geração tomada de compaixão. Se por um lado eu não posso mudar os outros, eu me importo com os outros. Mais cedo eu estava orando com uma irmã aqui, no final do culto das 8, onde uma irmã aqui da nossa igreja, não sei se ela está aí, não é? Essa senhora tem uma luta tremenda em casa. E ela veio trazida por uma discípula aqui da igreja. E eu disse para ela, através da irmã que está aqui do seu lado, nós nos importamos com a sua história. Essa irmã, essa senhora tem pedido a oportunidade de estar na igreja por conta de uma luta de saúde com o filho. Essa condição de saúde acaba criando uma dificuldade muito grande para ela estar na casa do Senhor. E eu disse para ela, eu não posso te dizer que a gente está preparado para te ajudar em tudo que você enfrenta. Mas venha para cá, traga seu filho. Com a sua ajuda, nós vamos acolhê-lo também. Com a sua ajuda, nós vamos abraçá-lo também. Nós vamos abraçar você também. Toda terceira segunda-feira do mês, a nossa igreja tem vivido uma experiência tremenda de compaixão através do Ministério de Ação Social. Onde não é apenas alimento que está sendo restaurado na vida das pessoas. A partir da última experiência que nós vivemos, eu não sei se essa agora vai ser assim também, né? Vai ser assim também, a lei do mercado. É amanhã já, né? Toda terceira segunda-feira. Nós, durante quase um ano, atendemos, através do Ministério da Ação Social, entre 50 e 70 famílias. E com a ajuda de todos, de muitos irmãos, a gente vem atendendo essas famílias. E não é uma coisa indiscriminada. Tem um acompanhamento, tem prazo, é durante um período, não é? É pregado o evangelho, muitas pessoas estão se convertendo. Mas, a partir do mês passado, começou a se fazer um mercado social, onde é montado como se fosse uma espécie de um mini mercado. Elas recebem um número de pontos, de tickets na entrada, e elas fazem as compras delas. Não é? É muito especial isso. E aí a gente não dá só alimento, a gente restitui a dignidade. Ela vai na prateleira e pega o produto que ela precisa. Não é? E eu creio que isso vai gerar outras ações. Eu creio que quanto mais gente, amanhã quem quiser vir para ir ajudar, é só procurar a Alessandra. Faz assim, Alessandra. Só procurar a Alessandra que está aqui. Fica em pé, Alessandra, que eu acho que tem muita gente que não te conhece. Só procurar a Alessandra, que ela vai te ajudar. Não é? Se quiser ajudar com alimentos, se você quiser ajudar com presença, a gente quer fazer também de roupas, a gente quer fazer de várias coisas. A gente sonha com um dia que a gente vai ter também mutirão
profissional, de ajuda. Já fizemos alguns, mas de ajuda, de orientação. Porque quando a gente se torna, quando a gente é tomado de compaixão, a gente compartilha do sentimento de Jesus pelo seu povo. O povo que vai viver a plenitude do reino é um povo que tem compaixão. E a compaixão não é só com quem é pobre, só com quem sofre. Eu vivi na minha história de família, na minha história como marido, de um determinado dia a Ângela compartilhar uma angústia que ela caminhava com ela por quase 3 anos e eu não me dava conta. Às vezes a gente não consegue ter compaixão com quem está do nosso lado. Com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão. Às vezes tem alguém passando por uma situação do nosso lado que a gente não consegue ouvir, a gente não consegue perceber. Nessa época que a dor da depressão, da angústia, das síndromes que estão aí são tão presentes, ainda tem gente que trata isso como frescura, como fraqueza. E tudo que a gente precisa é de alguém que estenda a mão e diga assim, eu me importo. Eu me importo. A geração que vai viver o sobrenatural é uma geração que se importa. Porque Jesus se importa. E, finalmente, eu queria que você já ficasse em pé, porque aí você vai ter certeza que o pastor está terminando. O capítulo 10 termina com a história de Marta e Maria. Ah, como é poderosa a história de Marta e Maria. Porque quando a gente ouve uma mensagem como essa, a gente quer só ir correndo, fazendo um monte de coisa, não é verdade? Ah, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero atuar, eu quero isso e tal. E o capítulo da missão dos 70 termina Jesus dizendo assim, Maria escolheu a boa parte. E isso não vai ser tirado dela. Tudo que a gente precisa é de uma vida de adorador. Porque quem tem vida de adorador vai ter o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus. Quem reconhece Jesus como Deus e se curva diante dele, vai ser tocado pela presença dele. Querido, está terminando o ano. Está chegando aquela época que você faz vários votos. Não é? Não, porque ano que vem eu vou voltar para a academia. Ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem, e aí vai. Que tal se você restaurasse alguns dos compromissos que você fez no início do ano? Que tal se você começasse por avaliar a sua vida com Deus? Qual o tempo que você reserva para Deus? Esse ano eu vivi um tempo muito especial na minha devocional diária com Deus. Como Deus me abençoou através dos meus encontros com Ele. Como faz falta o dia que eu não consigo fazer isso na primeira hora do dia. Como é que anda o seu encontro com Deus? Porque se você escolher a boa parte, ninguém vai poder tirar de você. Ninguém vai poder tirar de você. Eu quero orar. Orar para que nós sejamos essa geração que vai viver nesses dias a manifestação plena da vontade de Deus. Quero orar para que nesses dias que ainda temos em 2019, você possa tomar decisões que repercutam poderosamente no ano que vai chegar. Porque o futuro é agora. É agora a hora de tomar decisões. Amém, irmãos? No calor dos fogos do dia 31, talvez você não terá tanta condição de fato tomar decisões profundas. Mas se você começar agora um processo de avaliação profunda da sua vida, é possível que 2020 seja diferente. É possível que 2020 seja um ano de grandes conquistas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? O Ministério do Louvor vai me ajudar. E eu queria que você se colocasse diante do Todo-Poderoso. No seu lugar mesmo, onde você está. Mas eu queria te convidar a colocar a mão sobre o seu coração e dizer para Jesus:
Foi cantado aqui durante a conferência, um hino antigo, né? Diz assim: conta para Jesus qual é a tua dor. Ele é o seu remédio. Confia no Senhor. Né? É isso. Conta para Jesus. Não precisa cantar essa música, não. Podem ficar à vontade. Tá? Mas conta para o Senhor. Coloca diante de Jesus o seu coração. Faz a sua oração. Feche os seus olhos. Nós vamos encerrar o culto com esse momento. Faz a sua oração. Diga para Jesus: Jesus, nós te amamos, nós te adoramos. Ah, Jesus, nós queremos ser essa comunidade que vive o Kairos de Deus nesses dias. Nós queremos ser esse povo que manifesta o Kairos de Deus, que anuncia e que vive a vontade de Deus. E como os discípulos que voltaram vendo, cheios de alegria, o poder e a manifestação do Senhor, nós te pedimos que o Senhor faça isso conosco. Nós queremos, Deus, colher os frutos, porque a tua palavra diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então dê-nos a graça da colheita, mas conecte-nos, ó Pai, com a grande colheita que o Senhor tem para fazer. Alinhe o nosso coração, ó Deus, para grandes conquistas. Alinhe o nosso coração para alvos maiores. Deus, em nome de Jesus, que esses dias que nós ainda temos em 2019, sejam dias de revelação, de alinhar o nosso coração com propósitos mais altos, com sonhos mais altos. Que não haja ninguém aqui que apequene a sua vocação, sua missão, seus sonhos. Que tudo aquilo que sabota, que interrompe, que obstrui o sonho do Senhor na nossa vida, seja removido em nome de Jesus. E que, como a tua palavra diz, nós possamos ficar como quem sonha. Que nossa boca se encha de júbilo, em nome de Jesus, para dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Renova, Deus, a alegria, renova o vigor, renova a esperança, remove o pecado, remove, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, e que nós possamos entrar num ciclo de inspiração, um ciclo de uma paixão contagiante, um ciclo, ó Pai, de expectativas, de sonhos, de esperança. Que venha sobre nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te fazer um desafio. Eu vou ministrar a bênção, nós vamos cantar essa canção, mas eu não queria que você saísse daqui sem dar uns 3 a 4 abraços, e sem orar por alguém. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é um abraço. Lembra de Eutico? Eutico precisava de um abraço para voltar a sonhar, para voltar a viver. Então eu queria que você fizesse. Se você não conseguir abraçar 4, abrace 1. Mas ore por essa pessoa. E muitas vezes eu venho aqui para o altar, e a mensagem que eu estou pregando alcança primeiro o meu coração. Muitas vezes eu estou dizendo assim: coragem, e quem está precisando de coragem sou eu. E eu aprendi com o Wesley. O Wesley queria parar de pregar o evangelho porque ele não tinha certeza da salvação. Mas o Peter Boller disse para ele assim: prega até que você creia. Então tem hora que eu venho para cá e eu prego até que essa mensagem se torne verdade absoluta na minha vida. Então deixa Deus te usar para ministrar na vida do teu irmão. Diga para ele assim: viva, seja cheio de esperança, seja cheio de alegria. Mesmo que você esteja quebrado, ministre alegria, ministre esperança. A única coisa que você não pode estar é em pecado. Em pecado você não vai conseguir ministrar nada à vida de ninguém. Se há pecado, então vem para o altar, confessa o pecado. Mas se não há pecado, ministre alegria, ministre esperança. E Deus usa das coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Amém?